Irmãos, é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, nesta manhã, relembrando tudo que Jesus fez por nós lá na cruz. É um privilégio você estar aqui para poder estar ouvindo a palavra de Deus. Hoje em dose dupla, né, pastor? Hoje em dose dupla. Você já ouviu o pastor Itamar falando a respeito da festa judaica, da ceia judaica, como era realizada. E agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito do significado da ceia para nós hoje. Eu queria convidar você para ir lá para o texto em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. Mateus, capítulo 26, de 26 a 30. Esse texto que é tão, como foi falado agora há pouco, tão repetido aqui para nós na igreja, né? A comemoração da ressurreição de Jesus nós fazemos uma vez por ano, mas a ceia nós realizamos todo mês. Então você tem ouvido a palavra do Senhor mensalmente, e parece ser uma repetição, e é uma repetição. Agora, o importante é que você não faça disso uma decoreba, né? Essas palavras têm significado, elas têm importância, e cada vez que você ouve a palavra de Deus, você tem que trazer para a tua vida, para o teu coração, e refletir sobre aquilo que estamos fazendo, que estamos falando, que estamos lendo na palavra de Deus. Por isso, preste atenção no texto bíblico. Diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, a festa da Páscoa era a maior festa judaica, era a maior festa em Israel. Se a gente for olhar o contexto aqui do texto que nós lemos, Jesus estava em Jerusalém com seus discípulos para participar desta festa, para estar participando da festa da Páscoa. Muita gente ia para Jerusalém nessa época, gente de todos os lugares, de todas as cidades de Israel, iam para lá. Era comum os judeus se reunirem nas festas judaicas para esse tempo de comemoração, de confraternização. E a festa da Páscoa era uma festa muito propícia para isso. O judeu gostava de estar em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Jesus pede que seus discípulos preparassem a comemoração da Páscoa. Jesus já tinha planejado essas coisas. Havia um local preparado, havia um recinto espaçoso, grande, na casa de um dos seus seguidores, e os elementos, os ingredientes, como a gente viu aqui na nossa ceia que participamos já, estavam presentes naquela oportunidade. O cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho, estavam presentes ali. E os discípulos, juntamente com Jesus, iriam então participar da celebração da Páscoa. É interessante que isso que o pastor Itamar trouxe para nós
ele tinha duas finalidades. Ele remetia isso ao passado, quando o judeu lembrava da escravidão no Egito, de tudo que Deus tinha feito para libertá-los, conforme foi falado. Mas a Páscoa passou também a trazer outro significado, que é um significado do futuro. Jesus iria para a cruz, iria morrer pelos nossos pecados. E nós estaríamos também para sempre libertos da escravidão do pecado. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele morreu lá na cruz. Irmãos, durante a participação da Páscoa com seus discípulos, Jesus instituiu a ceia. Eles estavam participando dessa comemoração lá dessa Páscoa, e Jesus instituiu a ceia. E a partir desse momento, a partir do momento que Jesus instituiu a ceia, aquele ritual todo foi substituído. Agora não havia mais necessidade da morte de um cordeiro. Não havia mais essa necessidade. Jesus é o cordeiro. Jesus é o cordeiro. Cordeiro único, suficiente, insubstituível, sem defeito e sem mácula. Assim é Jesus. E foi desse jeito que ele instituiu a ceia. E ele instituiu a ceia como um memorial, como algo para nos trazer a memória, nos trazer a nossa cabeça, a nossa lembrança, ao nosso coração. Isso deveria ser feito durante todo o tempo que os discípulos estivessem aqui na terra. Por isso que a igreja continua fazendo até hoje. E a igreja vai continuar fazendo até a volta de Jesus. Foi isso que ele nos instruiu. E a participação desse momento, desse sacrifício de Jesus, esse significado, remete para nós algumas considerações muito importantes. E na instituição da ceia, Jesus fez questão de trazer essas verdades à tona. A gente lê isso tantas vezes, mas de repente a gente não vê a profundidade das palavras de Jesus. Então Jesus gostaria que, quando você participa da ceia, você lembrasse de algumas verdades. A primeira delas é uma ordenança de Jesus. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Jesus está mandando, Jesus está dando uma ordem para os seus seguidores, para os seus discípulos. Até a volta de Jesus, nós vamos continuar fazendo isto, comendo do pão, bebendo do cálice, em memória de Jesus. Foi isso que Jesus ordenou, é isso que nós fazemos e continuamos fazendo. Também, a ceia do Senhor é uma comemoração, Fazei em memória de mim. O que Jesus tinha em mente é que a gente estivesse lembrando dele, lembrando o que ele fez, o sacrifício dele por você e por mim. Qual o significado disso para as nossas vidas? O que isso significa para mim e para você? E era para ser feito como uma comemoração. E numa comemoração, a gente faz as coisas com o quê? Com alegria. A participação da ceia do Senhor é para ser feita com alegria. Alegria por quê? Por saber que nós somos salvos por Jesus Cristo. Por saber que em Jesus nós temos plena redenção. Nós somos libertos do poder do pecado. E nós somos aceitos na presença de Deus. Nós somos recebidos na presença de Deus. Mas a ceia também é um ato de gratidão. Jesus, ao instituir a ceia, ele tomou o pão, ele partiu o pão, deu graças. Ele agradeceu a Deus. E aqui, irmãos, eu acho muito interessante isso. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu fico imaginando que quando Jesus estava
partindo o pão para entregar aos seus discípulos, com certeza veio à sua mente, ao seu coração, que dentro em breve o seu corpo seria sacrificado por nós. Com certeza, a partir do pão, Jesus se lembrou disso. Mas o interessante aqui é que Jesus não traz para nós a lembrança disso. Ele traz uma oração de gratidão a Deus, uma oração de ação de graças a Deus. E é muito importante, muito interessante a gente observar que Jesus, mesmo nessa hora, ele estava agradecendo a Deus pelo amor de Deus, pela graça de Deus, sobre a vida da humanidade, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas a ceia do Senhor também é um momento de comunhão. Jesus disse o seguinte: isto é meu corpo oferecido por vocês, por vocês. Isso se refere a uma coletividade, a um grupamento de pessoas. A celebração da ceia não é para ser feita individualmente, é para ser feita coletivamente. É a comunhão dos irmãos, a morte de Jesus, a vida de Jesus nos uniu num só propósito, num só objetivo. E hoje nós estamos juntos aqui. E é tão bom ver a igreja hoje mais cheia, os irmãos presentes, apesar do horário, vocês estarem aqui para participarem deste momento. Jesus fez isso para que a coletividade estivesse participando juntos. Nós participamos da ceia juntos. E por fim, a ceia do Senhor é uma garantia, Jesus disse o seguinte: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Ou seja, a morte de Jesus trouxe-nos a garantia de estarmos na presença de Deus. Assim como nós fomos relembrados, agora há pouco pelo pastor Itamar, que lá no passado, na velha aliança, os judeus, lá no Egito, quando saíram do Egito, tiveram que aspergir o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte passasse por cima. E também quando eles iam no templo para os sacrifícios, um cordeiro era sacrificado, derramando seu sangue, como símbolo de perdão de pecados. Agora, não precisa mais nada disso. Jesus é o cordeiro. O sangue de Jesus derramado, ele tem esse poder para as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Ele nos propicia livre acesso para Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. O sangue de Jesus inaugurou uma nova etapa. Nós somos participantes desta aliança com Deus, conosco, através de Jesus. Irmãos, nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós. Por aquilo que Deus fez por nós. Irmãos, quando nós participamos hoje da ceia, mensalmente, é para a gente pensar no passado, com certeza, para a gente pensar na cruz, para a gente pensar em Jesus morrendo na cruz, para a gente pensar no sacrifício de Jesus, para a gente pensar quem nós somos, pecadores que somos. Mas também ela nos remete para o futuro, para nós olharmos lá na frente, lá para o céu. Jesus tem uma festa preparada para todos nós. Um dia nós estaremos participando dessa ceia, todos nós, e toda a igreja do Senhor Jesus, lá nos céus, na presença de Jesus, participando das bodas do Cordeiro. Será o grande banquete celestial, preparado por Jesus para toda a sua igreja. Por fim, irmãos, eu queria lembrá-lo que a ceia não é feita apenas para a nossa lembrança. Não é feita apenas para a nossa lembrança. Seria muito pouco isso. Seria importante, mas é muito pouco.
A ceia é um meio de graça. É um meio de graça. O que Jesus quer é que, através da ceia, a gente esteja sempre em reconciliação com Ele. Que a gente seja sempre em novidade de vida com Ele. Ele sabia que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós pecamos, que nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas sempre nós temos oportunidade de nos colocarmos diante de Deus e pedir perdão para os pecados. Mas especialmente quando participamos da ceia. Por que é o meio de graça? Porque nós nos lembramos da graça de Deus presente nas nossas vidas, do perdão de Jesus para as nossas vidas. E eu queria que você estivesse sempre se lembrando dessas verdades. Quando você participa da ceia do Senhor, nós vamos estar participando logo mais da ceia que nós celebramos mensalmente. Mas eu gostaria de incentivar você a que você participasse sempre da ceia com essas verdades no teu coração. O sangue de Jesus derramado na cruz, o seu corpo vertido na cruz, são os sinais que nós relembramos na celebração da ceia. De uma maneira tão simples, como o pão, como o suco de uva aqui representado do sangue de Jesus, Jesus trouxe para a nossa memória, para a nossa lembrança, para a nossa vida, para os nossos pensamentos, tudo aquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Que a gente sempre celebre a ceia do Senhor com esses sentimentos presentes no nosso coração. Queria fazer uma oração. Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua morte lá na cruz, por nós. Nós nada merecemos do Senhor. Nós não temos nada para oferecer, mas o Senhor já se deu por completo. O Senhor já veio e nos trouxe nova vida, uma vida plena, completa, uma vida abundante, que só temos em Cristo Jesus. Obrigado por esse Teu amor, obrigado pela Tua graça maravilhosa, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar, então, participando agora da ceia, como fazemos todos os meses, conforme vimos, é uma ordenança de Jesus para nós estarmos nos lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Acho que para facilitar, vou pedir para os presbíteros distribuírem, ok? Então, chamar os presbíteros aqui. Queria chamar 2 presbíteros ou presbíteras aqui na frente. Qualquer irmão ou irmã do presbiterato, por favor, venha à frente aqui. Marcelo. Mais um. Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele estava reunido lá no cenáculo com seus discípulos, durante a celebração lá da Páscoa. Ele pegou o pão, Ele partiu o pão, Ele deu para os seus discípulos, dizendo para que eles comessem todos. Era uma lembrança do seu corpo que seria dado na cruz. Depois Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice representa o meu sangue derramado em favor de todos. Fazei isso em memória de mim. Assim como aconteceu lá na celebração, Jesus nos chama a participar deste momento. Vocês todos são convidados a participar agora deste momento. Os presbítero Marcelo e a presbítera Luci vão distribuir os elementos e todos aguardem para a gente participar juntos neste momento. Mais uma vez, nós vamos estar orando.
Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela celebração da ceia, e nós queremos receber, ó Pai, estes elementos como um memorial, mas como um meio de graça para as nossas vidas, lembrando de tudo que Jesus fez por nós. Somos muito gratos a Ti, pelo Teu grande amor, pela Tua imensa misericórdia para conosco. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.